Questão 38, prova de Medicina de Catanduva de 2020. Uma pessoa com massa corporal de 60 kg sobe lentamente pelas escadas de um edifício até atingir a altura de 20 metros acima do ponto de partida. Desprezando a massa das roupas e considerando que 15% da energia gasta pelo corpo nessa subida é transformada em trabalho externo, e que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a energia total consumida pelo corpo dessa pessoa durante a subida foi... Bom, pessoal, eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. Uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais detalhada, olhando para as forças que estão presentes aqui no movimento dessa pessoa, e uma outra maneira um pouco mais rápida. Então, primeiramente, ele está dizendo que essa pessoa está subindo as escadas de um edifício, e eu vou pensar aqui quais seriam as forças que estão presentes, as forças mais relevantes, né, que estão presentes no movimento dessa pessoa. Quais são as forças que estariam fazendo essa pessoa subir essa escada? Então, com certeza, ela está num local onde existe gravidade. Então, a força-peso se faz presente durante toda a subida. E quando essa pessoa apoia o pé num degrau da escada, ela vai estar empurrando esse degrau para baixo e, como reação, o degrau empurra a pessoa para cima. Então, nós temos aqui essa força de contato entre o pé da pessoa e o degrau, que seria, no caso, a força normal. A força normal seria a força responsável em conseguir fazer com que essa pessoa atinja a altura H. Então, durante todo o movimento vai ter essa força, a pessoa vai estar pressionando o degrau da escada para baixo e o degrau devolve essa força para ela e, consequentemente, ela acaba conseguindo atingir o topo da escada. Ele diz no enunciado que essa pessoa sobe lentamente. Como que eu poderia ver essa informação, né? Eu poderia entender que essa pessoa, se ela está subindo lentamente, eu poderia pensar que a velocidade dela durante a subida se mantém constante. Poderia pensar dessa forma. Ela está subindo sempre com a mesma velocidade. A velocidade que ela começa seria a velocidade que ela termina o movimento. E eu poderia também pensar que, como ela está subindo lentamente, ela pode ter partido do repouso e na hora que ela chega nessa altura máxima de 20 metros, ela terminou de subir, então eu poderia falar que essa velocidade final dela também é zero, não me preocupando com velocidades intermediárias aqui durante o movimento. Mas, de qualquer forma, se eu considerar que ela partiu do repouso e terminou o movimento aqui no repouso, ou se eu considerar que ela se mantém no movimento com a velocidade constante, a resolução continua sendo igual. Então, outra informação interessante que o enunciado traz para a gente é sobre esse trabalho externo que o corpo da pessoa está realizando. Então, eu poderia analisar esse problema utilizando o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, ele informa para a gente, ele relaciona para a gente todos os trabalhos de todas as forças envolvidas nesse contexto. Então, se eu penso no teorema da energia cinética, eu iria escrever ele da seguinte maneira.
o trabalho total, que é a soma dos trabalhos de todas as forças que estão atuando nessa pessoa, teria que ser igual à variação da energia cinética que essa pessoa está sofrendo. Então, isso daqui, esse seria o teorema da energia cinética. E as duas forças relevantes nesse problema seriam a normal e a peso. Eu iria escrever que o trabalho total é a soma do trabalho da força normal mais o trabalho da força peso. E a variação da energia cinética seria a energia cinética final, que seria m velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv inicial ao quadrado sobre 2. E aqui que entra as informações a respeito da velocidade. O exercício não deu para a gente nenhuma velocidade dessa pessoa durante a subida. A única informação aqui é que ela sobe lentamente. Então, se você considera que a pessoa sobe sempre com a mesma velocidade, ou mesmo se você imagina que ela partiu do repouso e terminou o movimento no repouso, as duas energias cinéticas, a energia cinética final e a inicial, teriam o mesmo valor. Se as duas velocidades são iguais, as energias cinéticas também seriam iguais, então essa subtração daria zero. Esse valor iria acabar anulando esse outro. E aí eu tenho aqui, eu posso passar o trabalho da força-peso para o outro lado da igualdade, e eu falo que o trabalho da força normal é igual a menos o trabalho da força-peso. E o que seria esse trabalho da força normal? A gente pode entender como sendo o trabalho externo realizado pela pessoa. A pessoa teve que exercer essa força normal aqui no degrau em cada degrau da escada para conseguir atingir o objetivo dela, que era o topo da escada. Então, o trabalho externo que a pessoa realiza está associado a essa força que ela ficou aplicando em cada degrau da escada. Então, eu consigo definir, calcular esse trabalho externo, identificando o trabalho da força normal realizado ali pelo pé da pessoa na superfície de cada parte da escada. E aí eu precisaria lembrar como que eu escrevo o trabalho da força-peso. A força-peso ela é uma força conservativa, como é a força elástica e a força elétrica. E aí o trabalho da força-peso pode ser calculado como a energia potencial no início do movimento menos a energia potencial no final. A energia potencial que a gente precisa pensar aqui é a energia potencial associada à força-peso, à força gravitacional. Então, essa energia potencial seria a energia potencial gravitacional no início e no final do movimento. Então, o trabalho da força normal seria menos a energia potencial gravitacional no início, a altura inicial, menos a energia potencial gravitacional no final, mgh no final. Formulinha aqui da energia potencial gravitacional. Essa pessoa ela parte de uma altura zero e termina na altura h de 20 metros. Então eu posso considerar que essa altura inicial é nula. Então esse primeiro mgh vai ser cancelado. E o menos aqui, se eu faço uma regra de sinal, menos com menos fica mais. Então, esse trabalho realizado pela força normal, que seria o trabalho
externo realizado pelo corpo da pessoa para ela conseguir subir, né, essa escada, vai ser igual a mais mgh. No caso, esse h final seria a altura total que a pessoa atingiu. Então, eu tenho a massa da pessoa, que é de 60 quilos, tenho a gravidade, que é 10, e tenho a altura que ela atingiu. Então, eu posso posso já determinar o valor da energia do trabalho externo realizado pelo corpo da pessoa. Então, vai ficar 60 vezes 10 vezes 20. 6 vezes 2 dá 12. E aí nós temos 3 zerinhos aqui. É só acrescentar esses 3 zeros para a gente definir o trabalho externo realizado pelo corpo da pessoa. Agora a gente retorna para o enunciado e a gente percebe que ele fala que esse trabalho externo corresponde a 15% da energia gasta pelo corpo da pessoa durante a subida. E ele quer saber a energia total gasta pelo corpo da pessoa durante esse processo. Então a gente pode aqui simplesmente montar uma regrinha de 3. Eu posso falar que 15% da energia está associado a esse trabalho externo, a esses 12.000 joules. Então ele quer saber qual foi a energia total consumida pelo corpo da pessoa. Então eu tenho aqui, ele quer saber o 100%. Então essa seria a nossa incógnita. Fazendo aqui essa regrinha de 3, eu tenho 12.000 vezes 100, 12.000 vezes 100, dividido por 15. E eu posso escrever aqui esse 15 como 5 vezes 3. Eu vou escrever dessa maneira, 5 vezes 3. Para ficar mais fácil da gente simplificar. Eu vou simplificar por 3 o 12.000. Vou dividir em cima e embaixo por 3 aqui. 12.000 dividido por 3 ficaria 4.000. 4.000 vezes 100. Esse 100 eu vou simplificar com o 5. Vai ficar 20. 100 dividido por 5 dá 20. 20 vezes 4.000. É só a gente fazer 4 vezes 2, que dá 8. E aí contar quantos zerinhos existe. 1, 2, 3, 4. Seria 80.000 joules, mas como as respostas estão em notação científica, eu vou já colocar em potência de 10. Esses 4 zerinhos equivalem a 10 elevado a 4 joules. Então, 8 vezes 10 elevado a 4 joules seria a energia total consumida pelo corpo da pessoa durante a subida. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Agora, fazendo uma abordagem mais simples desse exercício, a gente poderia primeiramente começar ele anotando os dados. Os dados desse exercício ele me deu a massa da pessoa, que é de 60 quilos, ele me deu a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, ele também me forneceu a altura adquirida pela pessoa, que é de 20 metros. E aí, só de a gente anotar os dados, a gente poderia estar lembrando de uma fórmula da física que é da energia potencial gravitacional, que é exatamente o produto dessas 3 grandezas, massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí eu teria que pensar assim, essa energia então potencial gravitacional está associada ao que nesse problema, né? A pessoa, na hora que ela vai começar a se movimentar, a subir a escada, a gente pode dizer que ela estava no solo, numa altura zero,
E se ela estava numa altura zero, ela não tinha inicialmente energia potencial gravitacional. E aí, depois que ela atingiu o seu objetivo, ela ganhou a altura de 20 metros, então ela adquiriu uma energia potencial gravitacional nesse movimento. A gente já até fez esse produto MGH, que deu 12.000 joules. Então, inicialmente, na base da escada, ela não tinha energia potencial gravitacional. Agora, no final do movimento, ela ganhou essa energia potencial gravitacional. E a gente precisa lembrar, né, aquela ideia de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A energia potencial gravitacional que essa pessoa ganhou não veio do nada. Não veio do nada. O corpo dela precisou trabalhar de uma maneira que fizesse com que ela conseguisse chegar na altura H. E aí, o que o enunciado traz para a gente é que 15% da energia gasta pelo corpo nessa subida corresponde ao trabalho externo. Então, 15% da energia foi para realmente ela conseguir atingir a altura H. Então, eu posso entender que esses 15% corresponde à energia potencial gravitacional que ela adquiriu. Então, 15% corresponde à energia efetiva que ela ganhou, né, para chegar na altura H, aos 12.000 joules, e ele quer saber qual é o gasto, o gasto total, os 100% que o corpo dela precisou trabalhar para manter ela saudável para chegar até na altura H. Ele quer saber esse 100%. E essa regrinha de 3 é exatamente a que a gente já fez aqui na primeira abordagem. Então o resultado vai, obviamente, continuar o mesmo. 8 vezes 10 a quarta joules. Então a gente fica aí com a alternativa A realmente. Então aqui fizemos, eu quis trazer para vocês 2 pontos de vista. Um mais teórico, mostrando aqui as forças que estavam atuando na pessoa, o teorema da energia cinética, como que a gente aplica ele numa questão, e um outro mais rápido, né? Pensando simplesmente na energia que essa pessoa ganhou ao atingir a altura H.